Assim. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, proteção, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas de comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma
ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente no seu coração todos os dias, acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora estar sorteando mais uma oração para dar início à nossa live. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, com as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 6. Oração de número 6. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito nesta igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença.
Glórias ao nosso Senhor Jesus. Escolha agora o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Capítulo 2 do livro de Cantares. Capítulo 2 do livro de Cantares contém 17 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce no meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado 1 do livro de 1 João, que contém 10 versículos, que diz assim, prologo o verbo da vida e a comunhão com o Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos é a nossa mão apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava o Pai, que nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus o Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 15. Contém 58 versículos, que diz assim. Glórias ao nosso Senhor. A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Versículo 1, 2, 3 e 4. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e o qual ainda perseverais, porque ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi de Cristo. Morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 20 par e 19 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Capítulo 5 do livro de Zacarias. Capítulo 5 do livro de Zacarias contém 11 versículos, que diz assim: a sexta visão, o rolo voante. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo, o que vês? Eu respondi, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Falarei e sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6 par e rebanho de número 5 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado do livro de Josué é o capítulo 16 do livro de Josué. Capítulo 16 contém 10 versículos, que diz assim: a herança de Efraim. Versículo 1, 2, 3 e 4. O território que em sorte caiu aos filhos de José, começando do Jordão, na altura de Jericó e na banda oriental das águas de Jericó, vai o deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para a luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote e desce rumo ao ocidente, ao limite de Jafleti até o limite de Beté-Oron, que é abaixo, e até Sezer, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para convosco, pois irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando, dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas, dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos vós, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. E lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, independente do segmento religioso de fé. E muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. A primeira, a oferta. A segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimo. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar sorteando mais uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios do livro dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos dessa sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, que curtem e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada agora, através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos agora dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. 1 Tessalonicenses. Vamos aqui ao sorteio do capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses.
contém 20 versículos, que diz assim: o proceder do apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica, versículo 1, 2, 3 e 4. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem de baseias em dolo. Pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o evangelho, assim falamos, não para que o agrademos o homem, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Mais um rebanho, perdão. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 12 do livro de Isaías. Capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao capítulo 12, que contém 6 versículos. O canto de louvor pela restauração de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direi naquele dia, das graças ao Senhor. Invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos. Entre o povo, relembrai o que é excelso o seu nome. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 1 do livro de 2 Reis. Capítulo 1 do livro de 2 Reis contém 18 versículos, que diz assim: Acasias e o profeta Elias. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pela grande de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou o mensageiro e disse-lhe: Ide consultai a Baal Zebube, Deus de Ecrom, se cessarei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhe: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal Zebube, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Vamos aqui a mais um outro rebanho. Rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. O livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 9 do livro de Jó. Capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor.
capítulo 9 contém 35 versículo que diz assim: Jó é incapaz de responder ao Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então Jó respondeu e disse: Na verdade, sei que é assim, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a um de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 8, par, e de número 2, de número 7, ímpar. Que glória. Glórias ao Senhor. E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. Capítulo 5 do livro de Tiago. Capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos que diz assim: Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Andei agora ricos, chorais lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram um gasto de ferrugem, e a ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouro acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo.
Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção nesse novo desafio. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. A segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, do Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulos políticos e receba 200 milhões de reais. Sexta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício no dinheiro e nem na autoridade do político, e receba 200 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 8. Oração de número 8 diz assim: Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra, sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual, @AIG 1-318-37-300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora estar dando continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos agora ao sorteio. Mentalize o número de 1 a 20. E o livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. O livro de 2 João. Glórias ao nosso Senhor. Que contém 13 versículos, que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforços, mas para receber-te completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o Senhor Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho.
Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindo, Tiago. Capítulo 21 do livro de Apocalipse. Capítulo 21 contém 27 versículos, que diz assim: A Nova Jerusalém, versículo 9, 10, 11 e 12. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostra-te-ei a noiva e a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspis cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 10 do livro de Neemias. Capítulo de número 10 do livro de Neemias contém 39 versículos, que diz assim: A aliança do povo sobre guardar a lei. Versículo 1, 2, 3 e 4. Por causa de tudo isto, estabelecemos uma aliança fiel e o escrevemos e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador filho de Acalias, e Zedequias, Searias, Azarias, Jeremias, Passu, Amarias e Malquias, Atos, Sebania e Maluque. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos a mais um livro. O livro sorteado é o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. Capítulo 8 do livro de Marcos. Capítulo 8 contém 38 versículos, que diz assim: O fermento dos fariseus e dos Herodes. Versículo 14, 15, 16 e 17. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo nenhum senão um. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles descobriram entre si, e que não temos o pão. Jesus, percebendo-os, lhe perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendeste? Tende o coração endurecido. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas. Glórias ao nosso Senhor. O sorteio do capítulo do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas contém 11 versículos, que diz assim: O descontentamento de Jonas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como isto desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra.
Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth contém 22 versículos, que diz assim: Boaz casa com Ruth. Versículo 1, 2, 3 e 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda? Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença deste que estão sentados aqui e na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-mo para que eu o faça, pois outro não há, senão tu que resgate e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 13 do livro de 2 Samuel. Capítulo 13 contém 39 versículos, que diz assim, o incesto de Anon. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se a Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Anon, um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz, e ele lhe disse, por que tanto emagrecesse dia para dia, ó filho do rei? Não nos dirás? Então ele disse a Amon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Livro de Malaquias, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Capítulo 1 contém 14 versículos, que diz assim, o amor do Senhor por Jacó. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vos dizei, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Saul e fiz seus montes uma assolação. E dei a sua herança aos chacais do deserto. E se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Livro é o livro de Esther, 10 capítulos.
Livro de Esther. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 9 do livro de Esther. Capítulo 9 do livro de Esther contém 32 versículos, que diz assim: os judeus matam os seus inimigos. Versículo 4, 5, 6 e 7. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele ia tomando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus de todos os seus inimigos, a golpe de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Passadata e a Dafon e a Aspata. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. E é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 8 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 24 versículos, que diz assim: a oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Glórias ao nosso Senhor. Versículo 4, 5, 6 e 7. Pedindo-nos com muito rogos a graça e participarem da assistência dos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. E lembrando a todos vocês que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando sagradas. Agora mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 8 vai meditar no livro de Cantares, capítulo 2. Número 9, 1 João, capítulo 1. Olha só, nosso Senhor. Número 2, 1 Coríntios, capítulo 15. Número 6, Zacarias, capítulo 5. Número 19, Josué, capítulo 16. Número 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 16, Isaías, capítulo 12. Número 14, 2 Reis, capítulo 1. Número 1, Jó, capítulo 9. Número 10, Tiago, capítulo 5. Número 20, 2 João, capítulo 1. Número 5, Apocalipse, capítulo 21. Número 12, Neemias, capítulo 10. Número 4, Marcos, capítulo 8. Número 13, Jonas, capítulo 4. Número 11, Ruth, capítulo 4. Número 3, 2 Samuel, capítulo 1. Número 7, Malaquias, capítulo 1. Número 17, Esther, capítulo 9. E por último, número 18, 2 Coríntios, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muita atenção.
Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço ao Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, no @igreja 70 Santos, na parte 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, no @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, no @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus. Diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas redes, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais. A Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais: beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas.
Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias, aleluia, gratidão pela presença de todos. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade nesta live. E agradeço também a presença de cada um de vocês aqui nesta live. Que todos vocês possam ser muitíssimos abençoados. Glórias, aleluia. E fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. E espero vocês na próxima live. Gratidão pela presença mais uma vez.